E aí, pessoas, a fim de aprender 15 dicas para poder fazer com os seus filhos nesta quarentena? Vem comigo. Bate a cara, febre, mandinho. Vamos, pera. Ai, peixe, ai, peixe. Bate a cara, febre, mandinho. Ai, peixe. Voltando. Agora voltando ao vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está vendo esse vídeo. A única coisa que eu sei é que no momento nós estamos em quarentena. E como eu tenho um filho, eu fico pensando que o maior público que acompanha esse meu canal são mães fazendo coisas para as festinhas dos seus filhos ou fazendo algumas atividades. Então, por que não sugerir, já que eu estou em quarentena, eu sou uma privilegiada por conseguir trabalhar em uma empresa que me deu a quarentena. Isso não é realidade dos meus amigos, do meu namorado, de diversas pessoas e daquelas também que nem emprego tem, ou seja, vivem na rua, enfim. A sociedade é muito desigual. Mas como eu estou nessa condição de mãe que está em quarentena e que graças a Deus o seu filho também está em quarentena, eu sei que outras mães também têm essa realidade, então eu gostaria de sugerir algumas ideias para vocês fazerem com seus filhos. Coisas lúdicas, já que eu sou pedagoga, coisas lúdicas, coisas artesanais, aulas de arte, coisas bem, sabe, que você não vai nem precisar sair de casa para comprar nada, coisas que você tem em casa. Se você não tiver em casa, vou dar sugestões. Então são coisas bem básicas e coisas para completar todos esses dias que você vai ficar em casa com seu filho para não sair. Obviamente, estamos em quarentena devido ao corona, né? O novo corona, o Covid-19. Mas, enfim, temos que ser otimistas, temos que fazer o que devemos fazer no momento. No momento eu estou em quarentena e eu quero ter esse momento para ocupar os dias do meu filho e os meus também, já que nós não podemos fazer atividades externas. Então, o que nós podemos fazer internamente? Vamos lá ver? Primeira dica que eu tenho: colocar tudo no papel. Sério, você vai precisar escrever tudo. Procura sempre na internet várias coisas que vocês possam fazer. Obviamente que eu vou sugerir as dicas, as 15, né? Sei lá, que eu vou sugerir para vocês hoje. Mas, tipo, coloque sempre em um local visível. Tipo, todas as dicas que eu der, vocês concordarem, coloque em um local visível. Eu, por exemplo, eu fiz nesse quadrinho. Olha só. Este quadrinho aqui tá espelhado para vocês, mas ok. E eu coloquei tipo a programação de segunda, de sexta, sábado, domingo e segunda. Sexta no caso hoje, que eu tô mostrando para vocês, por isso que eu comecei agora de sexta, mas eu já fiz nestes outros dias. Então, a primeira dica é organizar, colocar tudo no papel que você vai fazer com ele. Não precisa de horário, mas tipo a quantidade de coisas. Eu estou fazendo em média 7 atividades com ele, é o Davi, o meu filho, né? Vocês conhecem? Então, estou fazendo 7 atividades com ele e eu estou enumerando elas, mas não colocando o horário fixo para fazer, mas pelo menos a ordem eu estou seguindo, a ordem que eu coloquei elas na tabela. Mas enfim, essa foi a primeira dica: organizar. Segunda dica: todos os dias eu tô começando com ele para tipo aquele momento de alongamento, aquele momento de espreguiçar. Na escola que eu trabalho, existem algumas professoras que utilizam yoga para as crianças. E é muito divertido, gente. Quando você vê, você está fazendo yoga. E yoga, enfim. Vocês entenderam? Estão fazendo yoga e, tipo, tem algumas dicas que eu vou deixar aqui no box de informações sobre os canais que, tipo, eu mais assisto e que tá dando certo com ele, porque é muito divertido. E é um momento para se espreguiçar, é um momento para divertir e a gente faz várias atividades. Então, uma das primeiras atividades que eu coloco todos os dias é essa. Esperar a moto passar. Voltando. Então, estou fazendo todos os dias com ele. Eu mudo algumas para alongamento, também para crianças. Ou o yoga para as crianças, que está sendo muito divertido. Ele está gostando bastante. Terceira dica é origami.
Tipo, eu tô falando toda a programação que eu tô fazendo na sexta, no sábado, no domingo e na segunda, e tô seguindo a ordem. E a segunda atividade, a terceira atividade no caso, que eu faria com ele, que eu irei fazer ainda hoje, é o origami. E tem uma brincadeira que é a corrida dos ratos, que tipo, você faz o origami do ratinho, que é bem simples, meu filho tem 6 anos, 6 anos, vai fazer 7 ainda em junho, não mandei nenhum vídeo ainda, não foi gente de organizando a festinha dele, mas vai sair, tá? Ainda vai sair. Então, ele ele é bem simples, é bem fácil fazer esse origami e tipo fica como se fosse uma caixinha de sapato no final e são duas pessoas disputando, no caso eu e ele iremos disputar e nesse momento nós iremos ficar soprando a corrida dos sapinhos porque tem um espaço atrás dele que dá para ele ir soprando, pode ser a corrida dos sapinhos que você vai ficar apertando que também é de origami e no final fica uma caixinha, duas caixinhas de sapato que tipo é a casinha do ratinho ou a casinha do sapinho. E você pode fazer o origami e fazer essa brincadeira com ele várias vezes. A criança gosta um pouco desse desafio. A próxima atividade que eu vou fazer com ele é cozinhar. Cozinhar, tipo, coisas simples. Por exemplo, eu vou fazer uma salada com ele com coisas que eu sei que ele come. Hoje, por exemplo, vou fazer panqueca, que eu também sei que ele gosta, o recheio, a gente vai brincar com os recheios, enfim, vai ser um momento muito divertido. E em outros dias ele gosta de tapioca, vou fazer tapioca, vou fazer outras coisas que sejam fáceis, fazer bolo, que eu sei que ele gosta também. Então vai ser bem interessante, se quiserem algumas dicas, vou colocar aqui um box de informações, todas as dicas necessárias para vocês consultarem outros canais, já que eu não estou fazendo nenhum tutorial no momento aqui com vocês, estou dando dicas de coisas de onde você pode buscar, certo? Continuando em outro cenário, que lá estava muito barulho, nós iremos agora para a próxima dica. E a próxima dica eu estou fazendo aula de artes com ele. Como assim? Tinta caseira, estou fazendo massinha de modelar com ele, tudo com material de casa, tipo a massinha de modelar com farinha de trigo, sal, óleo, água, corante ou algum aroma. Sexta dica, brincadeira com água. Como assim? Sabe aquela bacia que você pode colocar água e você, dependendo da idade da criança, vai ser muito interessante, principalmente por os menores, você colocar tipo brinquedos para eles pegarem com a concha e colocar dividido por cores em outros lugares, ou a criança entrar mesmo dentro da bacia, se a criança der, e ela conseguir pegar as cores, você colocar sabão e faz aquela festa de espuma, vai ser muito legal. A sétima dica é o jogo com pé e mão. Como seria isso? Você vai com a sua criança, se ele já domina a coordenação motora mais fina para o recorte, você desenha ou pede para ele desenhar como ele quiser, pés e mãos, e você vai colocar em cores diferentes. E sabe aquela brincadeira que você coloca a mão no azul, coloca o pé no verde, sendo que vai ter que ser o pé no pé verde e não na mão verde, entendeu? É muito legal, vai distrair bastante ele e ainda vai produzir um joguinho. Pode colocar no chão, fita crepe. Sei que vai ser muito legal. Você pode colocar uma dificuldade maior, depender da idade da criança. No meu Serra vai ser bem dificilzinho, porque ele já tem 6 anos e já está bem esperto. Oitava dica. Vamos trabalhar música com as crianças? Tem alguns vídeos muito legais que eu acompanho no YouTube de como ensinar para as crianças a musicalidade, de como ensinar elas o ritmo, coisas que as pessoas acham que, muitas pessoas, eu não, mas acham até desnecessário trabalhar música com criança. Música é música, gente, música é uma riqueza para despertar várias habilidades nas suas crianças. Então, por que não produzir alguns instrumentos com as suas crianças? Pode ser coisas simples com garrafa PET, vou colocar algumas ideias aqui para vocês. Coisas simples com garrafa PET, coisas com rolinhos de papel higiênico, para você fazer uns tamborzinhos com saco e colocar aquela ligazinha ao redor. Tem várias ideias para vocês fazerem alguns instrumentos e no final você coloca alguma música ou algum vídeo que você assistiu, você aprendeu, você reproduz com a sua criança e monta uma bandinha muito legal com ele, que vai ser bastante interessante. Nona dica, contação de histórias. Óbvio que você vai ter o seu momento de leitura, que será tipo, poderia ser até uma dica, mas como eu já estou colocando ela na contação de história, então a leitura é essencial para esses dias, gente. Aproveita aqueles livros que você não consegue ler inteiro com seu filho, ele é um pouco longo, pega uma tarde e faz tipo uma super produção
com coisas que você tem em casa, obviamente, e você vai e faz com seu filho. Porque vai ser muito interessante, sabe? O jeito de contar a história. Se você não souber muito bem como contar a história, tem vários vídeos na internet, vou deixar algumas ideias aqui embaixo. Vários vídeos na internet de pessoas, tem a Fafá Conta, belíssima, perfeita. Um beijo, Fafá. Me inspiro muito em você. Então, tem vários vídeos na internet que são pessoas contando histórias que vocês podem se modelar em cima delas. E vai ficar muito interessante, vai ficar um momento muito rico. A sua criança vai ficar com um gosto maior pela leitura, principalmente quando você lê para ele. Então, se você lendo para ele, então ele pode reproduzir isso. Eu vejo que o meu filho, toda vez que eu vou contar uma história super produzida para ele, ele quer contar uma história super produzida para mim. Lá vem a nossa 10ª dica, que é você voltar àqueles jogos tradicionais, coisas até que você não tenha. Por exemplo, alguns jogos tradicionais, em um tempo da minha vida eu dei algumas aulas sobre brincadeiras tradicionais, então alguns jogos tradicionais é aquele tipo amarelinha, você pode fazer em casa, a gente chama aqui de avião. Enfim, que é muito legal, dá pra fazer em casa. Você pode fazer com os pisos da casa, se na sua casa for piso, na minha não é. Então é o piso vermelho. Então dá uma permissividade de eu poder riscar com giz, né? Depois eu limpo. Então, vai ficar muito legal. Você pode fazer aviãozinhos, ensinar a dobradura para fazer aviãozinho de papel. Você pode fazer várias coisas dessas épocas que a gente brincava quando era criança. Dica 11. Pintura facial. Tem alguns kits de tintas de pintura facial que algumas pessoas podem ter em casa, mas você pode fazer também com a tinta que você fez caseira. Ela não tem nenhuma contraindicação para se passar na pele, é até comestível algumas. Então fica muito legal também fazer a pintura facial com essas tintas. Se você tiver aquele kitzinho, vai ficar ótimo também. Botar algumas imagens de eu fazendo no meu filho, obviamente. E fica muito legal, a criança se diverte bastante, ele escolhendo, procurando no Pinterest várias imagens de pintura facial, tem um passo a passo, fica muito fácil, muito legal, até para quem não tem nenhuma habilidade para pintura, por exemplo. Dica 12. Atividades educativas. Não dá para fugir muito, né? Ele tem que fazer alguma coisa de atividade escolar. Então, eu tenho alguns pluses, sabe? Jogo da velha. Você pode fazer, para não ser tão acadêmico, vamos dizer assim. Pode ser um jogo da velha, pode ser um bingo que você queira fazer com ele, pode ser jogos matemáticos, pode ser jogos até ensinar xadrez, dependendo da idade da sua criança, um jogo novo. Se tiver jogos de tabuleiro também fica legal jogar com suas crianças nesse momento. Caça-palavras, jogo da forca, sabe? Que é bom para quando as crianças estão começando a serem alfabetizadas. Ou seja, são muitas atividades que você pode continuar acompanhando, tipo, o nível escolar da sua criança, e você pode mandar brasa. Você procura até pela idade da sua criança no Google, no YouTube, e tem várias dicas legais. Tem muita coisa. Se tiver uma impressora em casa, melhor ainda, ou então pode fazer num quadrinho simples, no papel, e fica tudo certo. Dica 13. Por que não fazer um cinema em casa, né? Aproveitando que quem tem TV a cabo ficou muitos canais abertos, então fica ótimo para você fazer uma seleção mais ampla de vídeos com seus filhos. No momento eu não tenho TV aberta a cabo, mas tem alguns canais online que já estão disponibilizados, inclusive até para as contações de histórias também, livros estão disponíveis. Mas voltando ao 13, que é o cinema em casa, você faz aquela pipoquinha, você faz uma seleção de vídeos, vou colocar algumas dicas aqui no box de informações sobre filmes interessantes para algumas faixas etárias. Eu vou colocar um pouco mais focado na idade do meu filho, de 6 anos, que volta lá pela faixa dos 5 até mais ou menos 8 anos, que acompanha mais ou menos a mesma faixa. Então fica muito interessante alguns vídeos que você pode colocar e fazer tipo aquele clima, sabe? E a sala escura, deixa a televisão, ou o notebook, ou o computador, ou até o próprio celular. Se você tiver acesso ao Netflix, tem várias coisas no Netflix também, tem várias coisas em outros canais, até canais de YouTube, tem alguns vídeos disponíveis, então é muito legal fazer também essa sessão de cinema com a sua criança. 14ª dica. Eu sou uma pedagoga que gosto muito de utilizar todo tipo de tecnologia da inovação e da comunicação com a criança. Tudo pode ser a favor, tem gente que é muito contra.
Mas eu já fiz vários trabalhos acadêmicos utilizando alguns jogos no celular que ensinava sobre comunidades indígenas, que ensinava sobre várias questões culturais. Então é muito interessante você procurar esse tipo de aparato tecnológico que é muito útil para o desenvolvimento da sua criança, e eu tenho certeza que tem muitos dos nossos filhos que estão querendo utilizar bastante o celular. Então, por que não jogos educativos, jogos que sejam interessantes para a fase de desenvolvimento deles, não é mesmo? Vou dar algumas dicas aqui também, tá? E a nossa última e 15ª dica é por que não sua criança fazer cartinhas para os amiguinhos quando voltar à escola. Olha só que legal. Se seu filho não sabe escrever, ele faz os desenhos. O meu filho ele ainda está na fase de alfabetizar. Então, algumas coisas eu tenho que soletrar para ele. Então, eu posso soletrar todas as letras de um texto que ele fale para mim, eu escreva e depois eu soletro para ele escrever. Ele sabe muito fazer o nome dele, então ele vai assinar todas as cartas com a idade dele e o nome dele. E por que não fazer um desenho para cada colega? Uma carta também é uma expressão, é uma comunicação. Então você pode pedir para o seu filho fazer, pensar em nome de alguns coleguinhas, com certeza ele não vai lembrar de todos, mas se ele souber a quantidade, ele pode fazer para cada um, depois escrever o nome. Enfim, por que não fazer uma carta aos coleguinhas? Pode até contar as aventuras que ele está vivendo nesse tempo que eles estão distantes, e quando voltar vai ser a maior festa, vai ser a maior alegria. Lembrando, né? É importante perguntar para sua criança tudo o que ele está sentindo daquele momento. Por exemplo, coisas que você faz, você vai dizer, essa atividade foi muito legal, ou a gente poderia mudar alguma coisa. Nada negativo, tá? Ou a gente poderia mudar alguma coisa. A criança ela é muito otimista, ela pode dar novas ideias, até para você fazer atividades para os outros dias, já que você não pode ter. Você pode ter, mas vai que você não tem tanto tempo para procurar tantas coisas, fazer todo dia coisas diferentes. Então, para você repetir algumas atividades, você pode mudar. Por exemplo, a contação de história é muito óbvio que você vai poder contar várias histórias diferentes. Mas você pode criar situações diferentes, momentos diferentes, só a leitura do livro, sem todo aquele teatro. Pode até fazer teatro com as crianças também, vai ser legal. Enfim, é um momento rico, é um momento que, infelizmente, é uma situação muito triste, mas que você pode viver esse momento com seu filho, lembrando novamente, quem está em quarentena é privilegiado. Então, vamos aproveitar isso que nós recebemos e vamos nos indignar também por aqueles que não estão tendo esse direito. Se você puder se engajar em algo, puder fazer algo pela sua cidade, puder fazer algo pelas pessoas que estão nessa situação, faça. Se você vê aquelas pessoas que você tem um álcool gel e você pode disponibilizar para um vizinho que você não tem, faça. Faça algo. É um momento muito importante, mas eu quis focar esse vídeo para atividades com a sua criança, já que as pessoas estão em quarentena, né? Eu queria que todos estivessem, mas infelizmente não estão. Mas enfim, vamos bola para frente, vamos ver no que tudo isso vai dar. Vai ter muitas crises, muitas situações conflituosas, muito prejuízo, principalmente para quem menos tem, não é mesmo? Mas vamos ser otimistas, vamos pensar que tudo isso vai melhorar, mas lembrando que a gente também tem que fazer muita coisa para que tudo mude, né? Enfim, beijo, se divirtam com sua criança, aproveite esse momento e, enfim, até mais. Tchau.